Vamos continuar aí o nosso estudo sobre o que todo cristão precisa saber. Hoje vamos adentrar aí a doutrina do Espírito, aquilo que a Bíblia fala a respeito do Espírito Santo, um resumo, as principais verdades. Bom, irmãos, se teve uma doutrina bíblica da igreja que dividiu a igreja, foi a doutrina do Espírito Santo. Quem é o Espírito Santo? Qual é a obra dele hoje? Quem foi que enviou o Espírito Santo? Se foi o Filho, se foi o Pai? Essa foi uma questão logo no começo lá dos primeiros séculos, fez surgir a Igreja Católica Ortodoxa. Essa foi a questão que fez surgir essa igreja, que não se concordava com a posição de Roma, etc. e tal. E o que é o batismo no Espírito Santo? Quando é que esse batismo se dá? Quais são os dons que valem para hoje? Enfim, uma série de questões que foram dividindo igrejas, e não apenas igrejas, foram dividindo também denominações, e que não deixa de ser uma grande contradição. Uma grande falha dos cristãos, da Igreja de Cristo. Por quê? Porque o Espírito Santo veio para nos unir, edificar a igreja, fortalecer a igreja, capacitar a igreja, ajudar a igreja, e não dividir a igreja. Como o apóstolo Paulo vai dizer, que é um dos nossos deveres, manter o vínculo da paz e a unidade do Espírito. Então, às vezes, a gente fica discutindo por questões menores e acabamos dividindo o que é maior, que é a própria igreja. Não vale a pena. Olha o que o apóstolo Paulo vai dizer. Peço que andeis de modo digno para com o chamado que recebestes, com toda humildade, mansidão, com paciência, suportando-vos uns aos outros em amor, especialmente quando este outro não pensa como você pensa, em diversos assuntos, procurando cuidadosamente, a igreja é algo frágil, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Esse versículo precisa ser pregado muito, especialmente nesses últimos tempos, que tem menos tido nas igrejas, é paz por opiniões divergentes. Mas a exortação é: o Espírito nos foi dado. Essa é a coisa principal. O milagre maior é a Igreja de Jesus Cristo, que uniu pessoas tão diferentes em um só corpo, e nós devemos zelar por essa unidade, procurando cuidadosamente manter a unidade do Espírito no vínculo da paz. Essa é a nossa missão como igreja que recebeu o Espírito Santo. Amém, irmãos? Eu oro para que essa igreja viva em paz. Que o Espírito nos mantenha em unidade, estejamos firmados naquelas coisas que são mais importantes, e não deixemos nos dividir pelas menores, que isso aí seria um fracasso. Então, quando nos diz respeito à doutrina do Espírito, quais seriam aquelas verdades maiores, aquelas mais imprescindíveis, nas quais devemos estar firmados e unidos ao redor delas e por meio delas? Então, uma primeira verdade, que não gera muita discussão, pelo menos entre nós evangélicos, vai gerar discussão em seitas, mas não entre nós, igreja evangélica, é que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. E quando a gente fala que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, a gente está dizendo, em primeiro lugar, que Ele é Deus. Ele é Deus, tão Deus, quanto Deus Pai, quanto Deus Filho. Tem uma passagem que há um paralelismo muito claro, que acontece lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, 3 a 4. Aquele episódio em que Ananias e a Safira, eles
combinam de dar só uma parte da venda do dinheiro de um terreno, e o problema não foi que eles deram só uma parte, eles poderiam ter dado um décimo, eles poderiam ter dado nada. O problema foi ter dissimulado na igreja. É complicado dissimular na igreja, sabe por quê? Porque o Espírito Santo está nela. O Espírito Santo revela. O Espírito Santo mostra. Cuidado com o que você fala na igreja e para a igreja, viu? Cuidado para você não mentir à igreja, porque mentir à igreja é mentir ao Espírito Santo. Olha só, então Pedro perguntou, Ananias, por que Satanás encheu o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e ficasses com uma parte do valor do terreno. Sabe para quem você mentiu? Não mentiste aos homens, mas a Deus. Mentir ao Espírito Santo, dissimular, falar que é uma coisa, é outra, é mentir a Deus. E o fim deles, você sabe, foi morte. Quando a gente diz que o Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade, a gente também está dizendo que ele é pessoal, não é uma força, não é uma energia, não é apenas um poder, é uma pessoa a quem a gente pode entristecer. A gente não pode entristecer a força elétrica, a gente não pode ofender a energia nuclear, mas a gente pode entristecer o Espírito, porque ele é uma pessoa. Não entristeçais o Espírito Santo de Deus, com o qual fostes selados para o dia da redenção. Ele pode ser afrontado. Quanto maior castigo merecerá quem insultou o Filho de Deus e tratou como profano o sangue da aliança, pelo qual foi santificado e afrontou o Espírito da graça. Ele ensina, o Espírito Santo nos ensina, ele nos faz lembrar, ele nos conduz à verdade que Jesus Cristo nos ensinou, mas o Consolador, o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas. E esse Espírito Santo, que é uma pessoa, que pode ser ofendida, pode ser entristecida, está na igreja derramado para nos ensinar, ele que dá a unção. É diferente a pessoa que tem a capacidade, por exemplo, de ensinar matemática, ensinar geografia, é diferente do dom de ensino que Deus dá para a igreja. São coisas diferentes. É preciso a graça, o dom do Espírito Santo para ensinar a igreja de Jesus, para edificá-la. E esse Espírito Santo é uma pessoa distinta. Como a gente já aprendeu nessa formulinha que tenta resumir o que a Bíblia fala a respeito da Trindade, Trindade não é uma palavra que está na Bíblia, mas é um conceito que está na Bíblia. E que a gente não acessa pelo entendimento racional, porque vai além, a gente acessa pela fé. Mas o que a Bíblia diz, em resumo, é que o Espírito não é o Filho, o Espírito não é o Pai, o Espírito, assim como o Pai e o Filho, é Deus. É uma pessoa distinta. É Deus, como o Pai e como o Filho, mas uma pessoa distinta. Tanto é que na fórmula batismal que Jesus nos deu, o nome do Espírito Santo é também mencionado, mas de forma distinta. Portanto, ide fazer discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem tem nome é pessoa. Nome do Pai, nome do Filho, nome do Espírito Santo. Essa é uma primeira verdade central que precisamos ter firme conosco. Mas a segunda, ou pelo menos uma segunda, ele é recebido
Na conversão, eu fiquei sabendo de uma senhora que disse assim: poxa, eu tenho orado pelo meu filho, porque o meu filho já foi batizado no Espírito, ele inclusive fala em língua, só falta aceitar Jesus. Mas como assim? Quem não tem Jesus, não tem o Espírito de Jesus. E quem tem o Espírito de Jesus, só tem o Espírito de Jesus porque já creu em Jesus. Porque o Espírito é recebido no dia que se crê. Olha que o Paulo fala: nele também vós, tendo ouvido a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, e nele também crido, fostes selado com o Espírito Santo da promessa, e esse selo é um selo de propriedade. É a mesma coisa, não sei se você tem esse hábito de repente você ganha um livro, aí você põe o seu nome no livro, ou você carimba o livro com o seu nome, porque esse livro é seu, qualquer pessoa que pegar o livro vai saber que o livro tem dono. Mesma coisa Jesus. Todos aqueles que são trazidos a Cristo, que creem em Cristo, se tornam agora de Cristo, Cristo sela com o seu Espírito. De modo que o Paulo vai dizer que quem não tem o Espírito não pertence a Cristo. Então não é algo que você tem um e não tem o outro. Ou você tem todos, ou você não tem nenhum. Porque quando você recebe um, vem o Pai, vem o Filho, vem o Espírito Santo morar em você. Olha que bênção. A Trindade toda vem nos selar. Olha o que Paulo diz: mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. O Espírito é o selo. Então você tem Jesus, você recebeu o Espírito. Bom, mas aí ficam algumas questões. E essa questão aí do batismo no Espírito Santo? Tem algumas tradições da fé cristã, alguns irmãos, e nós podemos chamar sim de irmãos, porque creram em Cristo como nós, mas eles entendem que depois da conversão, há um momento assim da vida cristã, em que você recebe um batismo, que eles consideram uma segunda bênção, e eles vão entender que esse Espírito que é derramado sobre você, agora de uma forma especial, te capacita a obras espirituais que antes não eram possíveis, e se manifesta por meio de alguns dons. Bom, eu acredito sim que em alguns momentos da vida cristã, mesmo após a conversão, você pode ter uma experiência singular, poderosa com o Espírito Santo. Eu acredito nisso. Acredito nisso até porque já experimentei isso. Depois da conversão, você tem assim uma experiência inigualável com o Espírito de Deus. Mas não creio que isso deva se chamar segunda bênção, nem que deva se chamar batismo do ou no Espírito Santo. Esse batismo aconteceu lá, quando a gente foi selado. Eu prefiro chamar, e não estou sozinho, dessas experiências como enchimento ou plenitude do Espírito Santo. É possível você ter o Espírito Santo, mas não estar cheio dele. É possível. É possível você se deixar encher mais pelo Espírito Santo. É possível ter algum momento da sua caminhada cristã que você se deixe encher tanto pelo Espírito Santo que você vai ter impressão assim que você está se convertendo naquele dia. Uma forma assim que o Espírito Santo, a presença de Deus se adensa de tal forma, te quebranta de tal forma,
você é convencido dos teus pecados, você cai em lágrimas diante de Deus, você fica cheio de Jesus Cristo. Você muda. Então, isso é um enchimento, uma plenitude. A mesma coisa, eu posso trazer aqui uma bexiga vazia. Sabe a bexiga vazia? Aí eu pergunto, tem ar dentro dessa bexiga? Sim ou não? Sim, tem ar. Mas pode ter mais? Pode. Eu posso começar a encher essa bexiga, encher, até ela ficar enorme? Posso. A mesma coisa somos nós. Nós já temos o Espírito, mas podemos ter mais. Podemos ter o Espírito, mas não estarmos tão cheios dele. Inclusive, a Bíblia mesmo fala de momentos em que cristãos ficaram cheios do Espírito. Mas eles já tinham o Espírito, mas ficaram cheios. Então, por exemplo, não vos embriagueis com vinho, que leva à devassidão, mas enchei-vos do Espírito, ou se deixem encher pelo Espírito. E quando terminaram de orar, o lugar em que estavam reunidos tremeu. Todos ficaram cheios do Espírito Santo. Mas eles já não tinham o Espírito Santo? Já tinham o Espírito Santo. Mas Deus deu aquela graça, naquele momento, deles ficarem cheios do Espírito Santo. Eu oro para ser cheio do Espírito Santo. Eu oro para que você seja cheio do Espírito Santo. Eu oro para que essa igreja seja cheia do Espírito Santo. Teve uma vez que teve lá um derramamento do Espírito Santo no arraial de Israel, aí veio Josué preocupado falar com Moisés, olha, estão lá profetizando, fala para que eles parem. Estava enciumado por causa de Moisés. Moisés disse assim, quem dera toda a comunidade fosse cheia do Espírito Santo. Então, todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a anunciar com coragem a palavra de Deus. Interessante também que uma das coisas que acontece quando a igreja fica cheia do Espírito Santo é que ela começa a pregar com coragem. Começa geralmente um avivamento missionário. Os dois avivamentos que aconteceram nos Estados Unidos, primeiro e segundo, geraram muitas, não apenas conversões, mas também despertou a igreja para a obra missionária. Para que outros desfrutem também daquilo que ela desfruta. Esse é o sentimento do missionário. Mas tem algumas passagens, irmãos, que podem gerar dúvidas e merecem atenção e explicação. O que a gente está falando aqui, que a gente recebe o Espírito Santo quando a gente crê, amém? É isso, creu, recebeu o Espírito. É isso que a gente crê, é isso que a gente prega, é isso que a gente ensina. Mas tem pelo menos duas passagens na Bíblia que falam algo diferente, a gente precisa entender por quê. Uma é essa, Atos 8, 14 a 17. Em Jerusalém, os apóstolos souberam que o povo de Samaria havia recebido a palavra de Deus e enviaram-lhes Pedro e João, os quais, tendo descido, oraram por eles, para que recebessem o Espírito Santo, pois ele ainda não havia descido sobre nenhum deles. Mas eles já tinham recebido a palavra, eles já tinham crido, mas o Espírito Santo não havia descido sobre nenhum deles. Mas haviam sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus, e se foram batizados em nome do Senhor Jesus, é porque creram no Senhor Jesus, senão não teriam sido batizados. Então, eles impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo. E aí que alguns se apegam, está vendo? Você crê, mas não quer dizer que você já tem o Espírito Santo. Você precisa pedir o Espírito Santo. Você precisa pedir o batismo no Espírito Santo. Bom, essa é uma das poucas passagens da Bíblia que acontece isso. E a gente está vivendo num momento histórico, no plano da salvação, que precisa ser explicado. Irmãos, a igreja de Jesus, ela tem uma característica, ela demora a aprender. Demora.
Jesus falou 1000 vezes que ele ia ressuscitar, e o pessoal não entendeu. Tanto é que quando ele morreu na cruz, ficou todo mundo desconsolado. Jesus encontrou 2 lá no caminho, indo embora, desistindo de tudo. Por que vocês estão tristes? Porque a gente esperava que Jesus... E a gente pensou que ele era o Messias, que ele ia libertar o povo de Israel, mas ele foi morto, hoje já não sei quantos dias. E o que Jesus responde? Como vocês são lerdos? Para aprender tudo que as Escrituras falaram. Como vocês são lerdos? Sabe por que são lerdos? Porque assume uma doutrina que não necessariamente tem embasamento nas Escrituras, e por causa daquela verdade que se assume, não enxerga o que a Escritura de fato diz. Então o Messias tinha que ser alguém que ia libertar o povo de Israel. Ele morreu na cruz, não pode ser o Messias, mas ele já tinha falado que ia morrer. Ele tinha falado que ia ressuscitar. Ele falou... Antes de ser assunto aos céus, vão por todo mundo, pregue o evangelho a toda criatura, façam discípulos de todas as nações. Aí um dia o Pedro vai lá na casa do Cornélio, um gentio. Pedro chega lá, tudo desconfortado. Vocês sabem que não convém a um judeu entrar na casa de um gentio, mas o Espírito Santo falou que eu podia vir. Aí ele mal termina de pregar, o Espírito Santo lá é derramado. Eles começam lá a falar em línguas como sinal do que tinha acontecido no dia de Pentecostes. E quando Pedro volta para Jerusalém, ele tem que dar explicações. A igreja faz ele dar explicações. Como assim? Você entrou na casa de um gentio? Como assim você foi até eles? Como assim você os batizou? Como se Jesus não tivesse falado nada. E aí o Pedro tem que falar assim, mas o que vocês queriam que eu fizesse? Se Deus não negou o Espírito para eles, se aconteceu com eles, a mesma coisa que aconteceu com a gente em Jerusalém, quem era eu para negar a água? Aí, eles falaram assim, poxa, então até aos gentios o Senhor deu o dom da salvação. Até os gentios, não entrou na cabeça, impressionante. Então, irmãos, Deus sabia disso. Esse caso foi quando Filipe, fugindo da perseguição, foi para Samaria, que era um povo inimigo dos judeus, considerado inimigo. E o Espírito Santo fez a obra lá. As pessoas se converteram, Deus usou o Filipe que pregou, que fez sinais, até um Simão Magos diz que se converteu. E aí o que acontece? Precisava do aval de Jerusalém. Por isso que enviou lá os 2 apóstolos, o Pedro e o João. E o Pedro e o João tinham que chegar lá, ver o que estava acontecendo, depois voltar para Jerusalém e falar, não, é verdade mesmo. Então, a explicação que se dá para esse texto é que Deus abriu aqui uma exceção e retardou a descida do Espírito para que Pedro e João chegassem, os representantes da igreja. E quando eles chegaram, o Espírito Santo é derramado. E eles então voltam para Jerusalém com o testemunho. É a igreja lá também. Puxa, até os samaritanos? Até os samaritanos. É Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra. Então a igreja vai aprendendo lentamente, aos poucos. Jesus fala 10 vezes, vai aprendendo devagar, é assim. Agora tem outro texto. Desculpa a letra pequena, tá, irmãos? Depois eu vou mandar os slides para quem quiser. Mas olha só. E aconteceu que, enquanto Apolo estava em Corinto, Paulo, depois de atravessar as regiões mais altas, chegou a Éfeso. Achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes, recebestes o Espírito Santo quando crestes? Eles lhes responderam, não.
nem sequer ouvimos dizer que é Espírito Santo. Então ele lhes perguntou, em que batismo fostes batizados? Então, eles disseram, no batismo de João. Mas Paulo respondeu, João realizou o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que viria depois dele, isto é, em Jesus. Quando ouviram isso, foram batizados em nome do Senhor Jesus. Quando Paulo lhes impôs as mãos, o Espírito Santo veio sobre eles, e eles começaram a falar em línguas e a profetizar. Pergunto, que discípulos são esses? Discípulos de quem? Eram discípulos de João. Então, João tinha os seus discípulos, João dava testemunho de Jesus. Alguns dos seus discípulos passaram a seguir Jesus, se tornaram discípulos de Jesus, mas alguns permaneceram com João. Estes foram alguns deles. Estes, provavelmente, ou melhor dizendo, não ouviram quando Jesus disse, olha, eu estou indo para o meu pai, mas vocês vão ser as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria, até os confins da terra, lá Atos 1:8, mas fiquem na cidade, fiquem em Jerusalém, até que do alto sejam revestidos de poder. Os discípulos que estavam com Jesus ouviram isso. No dia do Pentecostes, onde eles estavam? Qual a cidade? Jerusalém, e o Espírito Santo foi derramado sobre eles. Só que houve um período em que já havia discípulo de Jesus que tinha crido, mas não estava em Jerusalém, e por isso não tinha recebido o Espírito. Então, nesse período, houve encontros entre aqueles que tinham recebido o Espírito e aqueles que já tinham crido, mas ainda não tinham recebido. E o recebiam, então, pela imposição de mãos dos apóstolos. Esse foi um período, foi uma fase de transição. Hoje, nós vivemos depois do derramamento do Espírito Santo, de forma que vale aqueles versículos, Efésios, capítulo 1:13, Romanos que lemos, ou seja, nós somos selados com o Espírito quando cremos. Você crê em Jesus Cristo, veio o Espírito Santo sobre você, como selo de propriedade de Deus. Você pode ter mais desse Espírito? Pode. Por isso, deixe se encher pelo Espírito. Muito bem. Uma terceira verdade. Ele opera na nossa vida. Ele age. Ele trabalha. O que o Espírito Santo faz na vida do crente? Primeiro, ele opera, produz santificação, que é a manifestação do caráter de Jesus Cristo em nós. Você lembra daquela aula sobre salvação? Que ser salvo não é só ir para o céu depois da morte. Ser salvo é ser transformado à imagem de Jesus Cristo. Num processo que começa na conversão, termina ou é completo na glorificação, quando nós seremos como Ele é, semelhantes a Ele, mas que passa por um processo chamado santificação, e nesse processo atuam duas pessoas, o Espírito Santo, que vai soprando em você novos pensamentos, novos desejos, novas inclinações, novas vontades, e você que vai se deixando encher, vai se deixando transformar. Essas duas pessoas. Essa santificação, essa formação do caráter de Jesus em você, vai sendo manifesta por meio daquilo que a Bíblia chama de fruto do Espírito, que são, na verdade, as virtudes de Jesus. O Paulo vai dizer, Gálatas 5:22, mas o fruto do Espírito é o quê?
amor, alegria, paz, paciência, benignidade, bondade, fidelidade, amabilidade, domínio próprio. Contra essas coisas não existe lei. E veja você que o texto não está falando os frutos do Espírito, mas o texto fala sobre o fruto do Espírito. Por quê? Porque se falasse frutos no plural, poderia dar a entender frutos diferentes vindo de diferentes árvores, de diferentes fontes. Mas esse fruto do Espírito vem de uma fonte só, de uma árvore só, que é Deus. É Deus. Então, já aconteceu algumas vezes, tome cuidado, você que ensina na classe de crianças, por exemplo, porque na classe de crianças se costuma usar bastante desenho e tal e tal. Eu já vi em mais de uma igreja, chego lá e tem um cartaz lá de uma árvore, os frutos do Espírito, e aí numa árvore só tem uma laranja, tem uma pera, tem um abacate, tem uma uva, ou seja, diferentes frutos. Não é o que a Bíblia diz, é o fruto. É de uma árvore só, um fruto só, o fruto do Espírito. E esse fruto contém o amor, a alegria, a paz, a paciência, a benignidade. Então, uma sugestão, ao invés de você usar uma árvore com diferentes frutos, se um dia você for usar, usa, por exemplo, a figura de uma fruta só. E cada gomo é uma virtude de Cristo. Então, um gomo é o amor, outro gomo é a benignidade, outro gomo é o domínio próprio, o outro é a paciência. Mas é um fruto só, o fruto do Espírito. E o Espírito opera na vida do crente a capacitação e o poder para o serviço. E isso se dá na medida que esse Espírito Santo vai distribuindo dons, capacidades aos crentes, à igreja. Quais são os dons? Dons, você sabe, é uma fração do poder de Jesus que ele compartilha com o seu povo, a fim de que o seu povo sirva, que cada um cumpra a sua função no corpo para a edificação desse corpo. Então, você recebeu um dom. Você não tem todos os dons, mas pelo menos um dom você tem para servir, para edificar o povo de Deus. A Bíblia fala de quais dons? Então, existem 5 listas de dons na Bíblia. Uma em 1 Coríntios 12, 8 a 11, outra em Romanos 12, 6 a 8, outra em 1 Pedro 4, 10 a 11, outra em 1 Coríntios 12 a 28, outra em Efésios 4, 11. E você vai reparar que as listas não são iguais. Você vai reparar que tem dom que tem numa lista, mas não tem em outra. Você vai reparar que em uma lista o dom é visto como uma capacidade, na outra são pessoas que Deus dá como presente à igreja, como ali apóstolos, profetas, mestres, etc. e tal. O que isso mostra? Que essas listas não são fixas. Estas listas não são necessariamente completas. Isso é um resumo. Pode ser que tinha outros dons, mas Paulo não alistou. Pode ser que alguns dons se manifestavam em determinadas igrejas, em determinados tempos, em determinadas regiões, e outros dons não se manifestavam. E aqui se manifestavam outros que ali não. Por quê? Porque é o Espírito Santo quem decide. E ele entrega o dom para aquilo que for útil. Então pode ser que teve dons que foram úteis naquele tempo, não são hoje. Pode ser que tenham dons hoje, que se manifestam hoje, e não necessariamente naquele tempo, porque são úteis para hoje. Então, é o Espírito Santo que decide o dom que ele vai dar para cada um, quando ele vai dar,
mas alguns princípios existem. É Ele que distribui, é Ele quem decide. Ele não dá todos para todo mundo, mas Ele não deixa ninguém sem nenhum. Esses dons não são para o envaidecimento, esses dons não são para a autopromoção. Esses dons são para a edificação do corpo de Cristo. Então, esses são princípios. Mas que tem uma lista fixa de dons, não tem. Então, aqui entra também a questão, as polêmicas a respeito de alguns dons. Por exemplo, uma polêmica que sempre surge, a questão do dom de línguas. Pastor, esse dom ainda se manifesta hoje? Olha, se manifesta ou não, isso eu deixo com Deus. Eu não vou me meter nessa questão, não. Eu creio que os dons não cessaram. A igreja precisa do poder de Jesus, das capacidades de Cristo, tanto hoje quanto ela precisou lá no começo. Então, os dons são para hoje. Agora, se todos os dons se manifestam hoje, isso eu deixo com Deus. Agora, uma coisa eu sei, que nem todo mundo que diz que tem esse dom, de fato tem. E outra coisa eu sei também, que se esse dom tiver que se manifestar na igreja, ele precisa ser conforme a Bíblia orienta. E como a Bíblia orienta? Se alguém falar em uma língua, que falem somente 2, quando muito 3, um de cada vez, e haja quem interprete. Mas se não houver intérprete, permaneça calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Então, isso é norma para as igrejas. E fora isso, ainda tem o discernimento de espírito, para ver se isso tudo é verdade mesmo. Lembra aquela história? Não vem dissimular na igreja. Tome cuidado. O segundo dom que se polemiza bastante é a questão do dom de profecia. Eu acredito, sim, que Deus fale. Inclusive, um pregador, um teólogo que eu admiro muito, que às vezes eu cito, o Charles Spurgeon, a biografia dele diz que quando ele era um rapaz, um menino, ele se encontrou com um irmão numa igreja, e esse irmão disse: você ainda vai pregar a multidões, e se cumpriu. Então eu creio que existem essas manifestações do Espírito Santo, mas eu creio que hoje essa manifestação se dá mais na pregação da palavra. Você já não teve assim uma experiência de um irmão estar pregando e você fala assim: mas quem foi contar para ele? Porque está falando com você, está falando diretamente com você, e você sabe que é com você, é o Espírito Santo. Esse é o dom da profecia, essa é a manifestação desse dom. Então, como se diz aí, já teve uma vez, irmãos, não, deixa eu ler primeiro. Mas se todos profetizarem, alguma pessoa incrédula ou não instruída entrar, será por todas convencida de seu pecado e julgado, os segredos do seu coração se tornarão manifestos, porque o dom da profecia não é só para prever o que vai acontecer, mas revelar o que está acontecendo. E assim, prostrando-se com o rosto em terra, adorará a Deus, afirmando que de fato Deus está entre nós. Tive uma vez uma experiência, eu levei uma pessoa para a igreja, que eu conhecia, então, no meu convívio, aí levei para a igreja, aí o pastor foi pregar, o pastor começou a pregar, e eu comecei a ficar constrangido, porque a pessoa do meu lado começou a se encolher lá no banco, porque parecia que o pastor estava falando da vida dela. E não foi numa igreja pentecostal, viu? Foi numa igreja presbiteriana. Então, o Espírito Santo não é confinado, não é limitado a uma igreja.
não é limitado a uma denominação. O Espírito Santo está presente em toda a igreja que é de Jesus Cristo. Toda a igreja que é de Jesus Cristo tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo trabalha, o Espírito Santo opera, o Espírito Santo faz. Aqui também. Para a glória de Jesus. O Espírito Santo, essa ação do Espírito, a gente pouco comenta. Mas o Espírito intercede por nós. Parece que enquanto nós temos dois intercessores, parece que enquanto Jesus intercede por nós do seu trono no céu, o Espírito Santo intercede por nós do seu trono no nosso coração. Paulo vai dizer que uma das funções do Espírito Santo é interceder. Do mesmo modo, o Espírito nos socorre na fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras ou gemidos inexprimíveis. Do que consiste essa intercessão? Consiste em completar a nossa oração. Você já não teve a experiência, você ora, e parece que a oração foi fraca? Parece que a oração não subiu, a oração, parece que faltou palavras. Aí você ora mais e não acha a palavra. Aí parece que você orou, mas você não conseguiu falar o que você queria falar. Mas você, Senhor, eu espero que o Senhor tenha entendido. Mas por quê? Porque o nosso vocabulário humano é limitado para falar tudo que a nossa alma anseia, precisa falar para Deus. Então, nessa hora, o Espírito Santo nos socorre. Ele nos ajuda. É como se quando você ajoelha para orar, o Espírito Santo vem e diz para você, fala que eu te ajudo. Vai falando. O que não sair, eu completo para você. E a palavra que você achar que não foi a melhor, eu substituo com gemidos inexprimíveis. Que esses gemidos inexprimíveis, a ideia é gemidos ou suspiros que substituem palavras. Então, você pode ter a certeza que quando você ora, porque o Espírito Santo te socorre, você pode levantar com a certeza que Deus não só ouviu, mas Deus entendeu e entendeu tudo. Ainda que a tua oração tenha sido sem palavras. Ainda que a tua oração tenha sido uma lágrima. Ainda que a tua oração tenha sido um suspiro. Ainda que a tua oração tenha sido uma frase só. Ai, meu Deus, Deus já entendeu tudo o que você quis dizer. Não é igual mãe. Mãe entende o que a criança... Às vezes ficava impressionado com a Tatiana, a criança começava a chorar, ela, não, isso aí é cólica, não, isso aí é fome, e era. Então, mãe recebeu essa graça, esse dom, assim, não precisa de palavras, entende. E quanto mais Deus. É por isso que Jesus falou, olha, esse negócio de ficar orando longo, isso é coisa de fariseu, viu? Não tente ficar querendo impressionar com oração longa. Porque Deus ouve ainda que seja uma oração sem palavras. E o Espírito Santo corrige a nossa oração, porque está escrito aí que nem sempre a gente sabe como a gente deve orar. Então o Espírito Santo corrige. Então às vezes você ora assim, Senhor, manda mais chuva aqui para a minha horta. Aí o Espírito Santo, se a gente mandar toda essa chuva, aí vai alagar tudo, vai levar o sofá, vai levar ele, vai levar a horta. Então vamos mandar a chuva suficiente para mais um mês, pronto. A gente quer um aguaceiro. Às vezes a gente ora assim, Senhor, me tira desse deserto. Aí o Espírito Santo, se a gente tirar, ele não chega em Canaã. Então vamos dar forças
para ele caminhar mais um passo, mais um dia. Então, a intercessão do Espírito é sempre em nosso favor, porque é segundo a vontade de Deus. É isso que Paulo fala. E aquele que sonda os corações sabe qual é a intenção do Espírito, ele intercede pelos santos, a favor dos santos, segundo a vontade de Deus. Amém? Então, irmãos, tem outras verdades, mas estas são aquelas que eu entendo serem as centrais, que a gente precisa estar consciente delas e unidos por elas e em torno delas. O Espírito é a terceira pessoa da Trindade, ele é Deus, ele é pessoal, é recebido no momento da conversão, é o selo de pertença a Cristo. Ele opera na vida do crente, mudança de caráter, que é a santificação, a nossa transformação à imagem de Jesus. Ele nos capacita, nos concede dons para que a gente possa servir. E ele intercede por nós, com gemidos inexprimíveis, completando e corrigindo a nossa oração. Semana que vem, se Deus permitir, nós vamos estudar sobre um tema que é fruto da obra do Espírito, é preciosíssima. Sem o Espírito ela não vive. Vamos estudar sobre a igreja, se Deus permitir. Que Deus nos abençoe.